Obrigada, Ari. Deixa eu só ajustar aqui para ver todo mundo. Boa. E aí, felizes ou tristes com essa última aula desse bootcamp? Passou tão rápido, na verdade. 2 semanas. Às vezes, quando você pensa na sobrecarga da coisa, né? Você fala, meu Deus do céu. 2 semanas dando aula, na verdade, 4 aulas, né? Mas passou rápido e, pelo menos para mim, a experiência tem sido ótima até o momento. Mas a gente vai tendo muita oportunidade para conversar, enfim, para evoluir nesse assunto. E espero que vocês também continuem estudando mais sobre isso e levando muito isso adiante. Então, a gente começa hoje a nossa última aula. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho mais sobre as estratégias da linguagem inclusiva, né? Não adianta eu chegar aqui e contar um monte de coisas inspiracional, né? E falar vocês precisam usar a linguagem inclusiva sem dar alguns caminhos, né? Então hoje eu trago alguns exemplos de como que a gente consegue usar pequenas estratégias do dia a dia mesmo, até mesmo da língua portuguesa em si, para a gente poder contornar um pouco essa situação. E aí a gente volta um pouquinho na linguagem simples, né? Ou a plain language aí, que também é conhecida, porque a gente falou muito rapidamente. Na verdade, a linguagem simples ela não tem grandes segredos, assim, não tem grandes profundidades. Ela é mais prática mesmo, mas a gente falou um pouquinho quando a gente estava ainda falando de acessibilidade, e ela se casa muito com a linguagem inclusiva também. E mais tarde a gente vai praticar um pouquinho, assim, um case bem rápido para vocês exercitarem isso. A gente está. Inicialmente, a gente não ia. Tinha até conversado com a Ari na semana passada, que a gente não ia fazer cases, porque era muita gente, então a gente não ia dar conta, assim, de gerenciar e mostrar. Mas como hoje e também na terça a gente já estava com um número menor, a gente consegue exercitar com um pouco mais de qualidade e tudo mais. Então, mais tarde a gente vai separar vocês por turmas aleatórias para a gente praticar um case bem pequeno, bem simples, assim, de executar. Mas só para vocês, na verdade, debaterem um pouco mais em grupo e ver soluções de pontos de vista diferentes. Então, acho que vai ser interessante e eu vou ficar passando também entre as salas para conversar um pouco com vocês, tirar algumas dúvidas, dar algumas dicas. Beleza? Então, vamos lá para a nossa última aula. E avisa que é ela, né? A semântica. Então, a gente vai começar falando sobre a linguagem inclusiva para fazer um gancho do que a gente já estava falando na terça-feira. E a semântica ela é muito importante para a linguagem inclusiva porque ela nos dá muitos caminhos, né? Então, na verdade, foi através da semântica e por evidências que a semântica traz e trazia que começaram a notar algumas nuances bem machistas, né, bem patriarcais, bem androcentristas da nossa língua, não só da nossa, do português, mas de línguas principalmente latino-americanas, com relação a toda essa questão do gênero, né? E aí eu trago um pouquinho mais de teoria e da importância da semântica para a gente adentrar um pouco mais nesse assunto. E aí eu pergunto, seus heróis usam capa? Sim ou não? Só respondendo no chat. Sim, não, não, sim. Enfim, de forma bem, bem rápida. Não, não. Ótimo. Os meus também não. Você pensou em alguma figura feminina ao ler isso? Muito provavelmente sim, né? De pensando em nossas mães, nossas referências. É, mas aí a gente precisa trazer para a realidade de que estamos numa maioria feminina aqui, né? Então, a maioria das pessoas aqui se identificam como mulheres e a gente já está um pouco mais ligada nisso, né? Mas quando a gente, de fato,
reproduz algumas frases que estão mais focadas no masculino, é muito difícil a gente pensar num feminino de forma muito direta, né? A gente viu também na terça-feira um pouco sobre isso, sobre essas frases, e essa, por ser um pouco mais íntima nossa, né, da gente ter essas referências e tudo mais, por estar mais mulher, ela pode ser que ela leve a gente a pensar numa figura feminina, né? Agora, se eu mudasse essa frase, por exemplo, e perguntasse quem são os seus heróis favoritos? E aí a gente poderia estar indo para um lado mais de personagens mesmo, e muito dificilmente a Mulher Maravilha ou a Mulher Gato, enfim, apareceria aí como uma referência, principalmente se a gente estivesse falando com mais homens, né? Se a gente estivesse num ambiente predominantemente masculino. E aí, só explicando muito rapidamente o que é semântica, a semântica dentro da linguística, ela representa o campo de estudo dos significados das palavras, não necessariamente o significado do dicionário, mas sim o que eles representam, né? Então, a semântica ela vai muito para o lado dos signos, dos sinais também, assim como a semiótica, e ela está um pouco mais dedicada a entender o significado dessas coisas, e por isso que a gente consegue boas teorias dentro da semântica que nos ajudam a compreender outros assuntos, e a linguagem inclusiva, a linguagem neutra de gênero, é um desses assuntos que a semântica acaba estudando também. E o tal do salto semântico, alguém já ouviu o que significa o salto semântico? Não, na maioria não, né? E aí, o salto semântico, pensando em Brasil, a gente não tem grandes teorias, até porque ele é uma teoria muito própria e simples, mas no Brasil a gente não tem grandes trabalhos sobre o salto semântico, né? E aí o André Fischer, que é um jornalista, e ele também é um estudioso da linguagem inclusiva, ele tem um manual prático de linguagem inclusiva, tem mais ou menos umas 20 páginas, que é muito direta, assim, é muito uma consulta rápida, é muito bom. E aí ele cita a teoria do salto semântico, que foi desenvolvida pelo Álvaro Garcia Messager, e que fala mais ou menos o seguinte: o salto semântico é quando o masculino é usado como genérico, mas abraçando particularidades que são totalmente masculinas. Então, exemplo, os brasileiros preferem o horário de verão. Então, na cabeça de muitos, e principalmente de pessoas que não defendem a linguagem inclusiva, para eles o nosso português já é neutro, né? Então, se a gente fala os brasileiros, a gente está se referindo a todas as pessoas, né? Então, essa é a teoria de que esse é o tal do salto semântico, né? De tipo, ó, tô falando brasileiro, tô falando de todo mundo, eu não preciso falar brasileiras e brasileiros, ou aquele exemplo que a gente estava falando na terça de filhos e filhas. Então, se eu colocar esse caso de os brasileiros preferem o horário de verão, quer dizer que estou falando de todo mundo. Mas se eu avanço e só muda a conotação da frase, essa frase, na verdade, evidencia que o nosso português não é nada neutro, não é nada inclusivo, né? Então, aqui nesse caso, os brasileiros preferem as loiras. Então, se eu falo os brasileiros, pode ser que muita gente já entenda que está falando de todo mundo, né? Todas as pessoas, enfim, pessoas se identificam como mulheres, pessoas não binárias, enfim. Se eu já falo os brasileiros preferem as loiras, a gente já cai muito num campo masculino, quando na verdade o campo masculino está nas duas frases, né? Na figura do macho, né? Pensando antropologicamente na figura do macho. E aí que a gente desmascara toda essa teoria de que realmente o nosso português já de fato inclusivo, quando na verdade a gente sabe que não, né? O que é um governante, por exemplo? Aí a gente não tem, que aí tem toda uma questão que falam também que para você mudar uma palavra do masculino para o feminino é só trocar o O pelo A, né? Então aqui está perguntando o que é um governante, né? O que é um governante? Uma pessoa que governa. Então vem na sua cabeça, sei lá, João Dória, Bolsonaro, Biden, enfim, só nome bom, né? Mas é essa a figura que vem para a gente, né? De pessoas que estão no poder. Mas a gente usa a mesma palavra, o que é uma governanta. Então, a gente mostra também
que a nossa língua, os nossos significados, mesmo que palavras iguais, para pensando em definições e de escrita, na verdade, em definições elas são muito diferentes, né? Então, uma governanta é uma mulher que cuida da casa, é uma denominação exclusivamente feminina, porque a gente não fala, é um governante de casa, né? A gente não fala, geralmente já vai para o lado do mordomo, enfim. Então, o nosso português evidencia de muitas formas, e aí tem alguns exemplos, talvez hoje, com a nossa evolução de pensamentos sociais, elas já não estejam tão acentuadas, né? Mas se a gente estivesse tendo essa aula, sei lá, 1988, foi o ano que eu nasci. E aí a gente tivesse falando assim, o que é um homem público, né? Então é uma pessoa conhecida, né? Nossa, você é um homem público, você não pode fazer isso, você é um artista, você é uma pessoa, um político, enfim. Já a definição de uma mulher pública, muito assim, não sei se muito antigamente, mas quando ainda, talvez o digital ajudou na evolução do pensamento, mas antes do digital, uma mulher pública era interpretada como uma prostituta, né? Uma profissional do sexo, enfim. Então, tem muito as mesmas palavras no feminino e no masculino, com definições diferentes, e aí é que a gente começa a ver realmente a questão do patriarcal dentro da nossa língua. E aí que a gente precisa igualar o peso dessas palavras. A gente precisa começar a trazer, não só das palavras, mas também de formas de expressão que a gente usa de maneira geral, para que isso seja realmente liberto, né? Para que a gente traga mais igualdade, equidade realmente para a nossa língua e comece aí, de fato, a abraçar todas as pessoas, não só no masculino e no feminino, que a gente pode criar realmente vícios muito grandes em achar que é só uma briga de masculino com feminino, quando na verdade a gente quer de fato representar e incluir todas as pessoas, né? E aí alguns exemplos que são bizarros, assim, que aí alguém citou, acho que na terça-feira, né, da mulher, enfim. Então a mulher quando se casa tem marido, o homem quando se casa tem mulher. Geralmente, quando um homem fala que tem esposa, é em ambientes um pouco mais formais. Então, estou lá no RH da empresa e quero colocar minha esposa como dependente do meu convênio. Mas no dia a dia, o usual é realmente usar, isso a mulher não vem para o churrasco, quando a gente, né, mulheres, se formos aí pessoas que estão em relacionamentos heteronormativos, não vai falar, e aí, o seu homem vem? Hoje, né, como a gente está aí muito evoluindo e chutando o pau da barraca mesmo, e muitos momentos, agora a gente já usa o boy, né? Então, e aí, seu boy? Eu acho incrível que a gente acha algumas soluções aí não tão usuais, pensando em norma, né, de norma culta, e a gente faz acontecer, assim, como um sentido de empoderamento. Eu acho boy também incrível, né? Eu só não uso boy porque boy não é um rolê para mim. E aí um outro é a questão do tipo, cadê a mãe dessa criança? Gente, qualquer parquinho que você vai, se tiver uma criança causando, ninguém vai falar, e aí, os pais? São pessoas que já estão muito mais condicionadas ao pensamento inclusivo, da linguagem inclusiva, que vai realmente usar essa expressão, né? Então, acho que muito com a pandemia, essa expressão começou a dar uma melhorada, assim, porque as pessoas começaram a ter mais vivência com as crianças em home office, né? E aí as pessoas começam, tipo, aparece uma criança, então a mãe tem que buscar. Não, a mãe também trabalha, sabe? Deixa o pai também sofrendo um pouco ali com a criança, dando uma azucrinada, enfim. E aí uma expressão, né, que é até uma música dos Racionais, que é onde o filho chora e a mãe não vê, né? E aí às vezes eu até brinco que quando eu vou fazer alguma postagem no Instagram falando que eu sofri na academia, eu falo que o filho chorou, né, ou a filha chorou, e a mãe não viu porque a mãe não é obrigada a ver tudo, né? Então a gente tem que começar a, de fato, a dar umas quebradas nessas expressões que evidenciam e reforçam esse tipo de evidência masculina, né? De androcentrismo, de fato, essa representação predominante do macho dentro dos nossos costumes sociais. E aí, excluindo uma das estratégias, né? A gente falou que vai entrar um pouquinho nas estratégias, excluindo a marcação de gênero. A gente já falou um pouquinho sobre elas, mas vale a gente reforçar um pouco mais, né? Então, troque o eles que lutem ou elas que lutem por
que lutem, né? Então, nesse caso, a gente está já tirando a marcação e simplesmente você entende a frase da mesma forma. Ou se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar da outra pessoa, também é muito tranquilo. Os brasileiros vão voltar em outubro, a população brasileira vai votar em outubro. E aí, sobre pessoas, né? A gente usa muitas pessoas como uma saída fácil. E aí tem uma galera assim que tem discutido um pouco mais sobre a linguagem inclusiva, que fala: nossa, não pesa a mão nas pessoas, não fica usando pessoas a todo momento. Cara, usa sim, aonde você puder usar, se for o que vier na sua cabeça, se for o que vai de fato caber melhor no que você está escrevendo, usa sim, lógico, né? Que aí pensando em conteúdo com pessoas que escrevem, a gente evita a repetição de palavras para, né, não perder a atenção da coisa, tal. Mas se o que vem na sua cabeça naquele momento for usar pessoas, usa à vontade, sabe? Não tem nada assim, nenhum estudo que fale, meu Deus, ninguém aguenta mais ouvir pessoas. Então, use à vontade, use mesmo, mas a gente vai ver outras alternativas também. E a estratégia de mudar a frase, que foi um pouquinho do que eu falei, né? Às vezes a gente não consegue mudar exatamente um adjetivo, enfim, um pronome, então a gente dá uma volta toda para a gente dizer a mesma coisa, né? Então, os nordestinos vivem bem. Quem vive no Nordeste vivem bem. A mesma frase dá o mesmo sentido, o mesmo entendimento, tirando totalmente o contexto e a atenção da marcação de gênero. Os ciclistas vão se encontrar mais tarde, porque quem anda de bike vai se encontrar mais tarde. Então, essa é uma alternativa que muda bem o contexto, né? Então, a gente está falando de ciclistas e se você anda de bike, vai se encontrar um pouco mais tarde. Convide seus amigos para a festa ou chama sua galera para a festa. Tem um case muito legal, agora que eu lembrei, que vem na minha cabeça, que é do iFood, é bem recente, que é a questão do 1 ano de iFood grátis, né? Queria demais, né? E aí, num dos fluxos lá, eles recomendam que você convide mais pessoas para participar, e aí suas chances aumentam. E aí eles simplesmente falaram: chama sua galera para participar. Para eles, foi uma saída incrível, porque tem tudo a ver com o tom de voz deles, né? Então é uma marca que abre mais espaço para falar a galera. Lógico, se você estiver no Sul América e falar, mande sua consulta de amanhã para sua galera, não vai ficar estranho, né? Então, mas dependendo da marca, você consegue realmente usar termos mais descolados, assim, podemos dizer. Então, depende muito da marca, mas acho que as marcas estão indo muito para essa evolução, né? Lógico, tem umas que, se tiver num escritório de advocacia, você trabalha com comunicação jurídica, você não vai meter um galera lá, mas você consegue, em outros momentos, usar isso à vontade. Deixa eu dar uma olhada no chat. Fica parecendo que você é possessiva, meu homem. Adorei. Chama as excelências para a festa. Adorei. Adorei. E aí tem um negócio bem engraçado ali na frente sobre essa questão de excelências, assim. E aí tem a estratégia dos genéricos, né? Que funciona super também. Então, eu adoro os meus professores. Eu adoro as pessoas que me dão aula. Cara, se você pode ser que quando eu falar, sei lá, estou falando para a Sabrina aqui. Sabrina, eu adoro as pessoas que me dão aula. Na cabeça da Sabrina, ela já vai raciocinar que são os professores. Mas se eu não falei professores, eu já estou isenta, entendeu? E nosso trabalho geralmente é só proporcionar isso. Então, as pessoas sabem que quem dá aula são professores, de forma geral. Então, e aí pode entrar no entendimento do masculino, feminino ou de forma geral, mas só de você não citar já é uma super vitória. Os eleitores já se decidiram, o eleitorado já se decidiu. Então, os genéricos ajudam muito, muito mesmo, principalmente se você não trabalha com limitação de espaço, que é o caso de pessoas, UX writers, content designers, enfim. Mas se você trabalha com redes sociais, se você trabalha com jornalismo, com comunicação interna, os genéricos, eles são perfeitos, assim, porque você tem mais espaço para escrever, então você pode dar umas voltinhas a mais. A estratégia dos abstratos. Então, os coordenadores reclamaram do desempenho do time
a coordenação reclamou do desempenho do time. Muito simples, a mesma frase, só com conotações diferentes. Vocês são formados em engenharia? Por vocês se formaram em engenharia, né? Então você fala formados, fala, nossa, aquele monte de engenheiro heterotop, né? Igual o Lucas do Big Brother, Barão da Piscadinha. Então a gente tem que começar também a dar essas quebradas no que a gente reproduz, porque o que a gente reproduz foneticamente, falando, escrevendo, enfim, a gente também incentiva alguns pensamentos muito automáticos, porque a gente está preso em padrões, né? Não adianta a gente falar que não. Então, tem muitas maneiras, assim. Sendo muito sincera, eu acho que foram pouquíssimas vezes, assim, na minha vida de content designer, de UX writer, que eu não consegui atender a questão da neutralidade de gênero e de uma linguagem mais inclusiva dentro dos conteúdos. Mesmo que tenha sido a saída não tão ideal, mas que abraça, que é de usar os dois gêneros, né? Igual filha e filho, sempre tem. E aí, quando você começa a praticar e se atentar um pouco mais isso, você vai ver que automaticamente você já está escrevendo conteúdos e textos totalmente sem marcação de gênero, né? E aí você vê que aí qual que é o medo das pessoas, né? E aí esse feedback eu já ouvi já em alguns momentos, que é as pessoas acham que se a gente não entrar na marcação de gênero, a gente vai estar sendo impessoal, quando na verdade não, né? Então, muitas vezes, vou escrever um e-mail. Então, querido cliente, cara, você não precisa disso, querido cliente. Tipo, eu por exemplo, hoje no Nubank, eu trabalho numa equipe que chama Collections, né? Então, a gente trabalha com a dívida do Nubank, né? Que as pessoas têm. Eu vou chegar e falar assim, querido cliente, pague sua dívida. Cara, a pessoa já não sente querido só porque eu já estou indo lá cobrar. Então, você precisa entender também os momentos e o que você vai realmente precisar fazer, né? Então, cara, usa o você, as pessoas usam tão pouco, sabe? Você recebeu uma oferta para, sabe, com desconto, enfim, tem a gente também precisa começar a quebrar um pouco dos padrões de escrita que a gente tem, inovar, não é nem inovar, é mudar, né? Porque inovar é uma palavra muito forte, é mudar. Mas a gente está muito preso no queridos, bem-vindo, enfim, tem muita coisa que realmente a gente precisa começar a quebrar para eu acho que falta é ser um pouco mais conversacional. O conversacional também ajuda muito a gente nessa questão da neutralidade de gênero, da linguagem mais, inclusive também de simples, de ser um pouco mais simples, né? É o coloquial que precisa aparecer um pouco mais para a gente tirar um pouco desses quadradões que a gente está acostumado a ver e reproduzir. E a estratégia de excluir o artigo pode parecer estranho, mas, cara, ninguém vai sentir falta, assim, vai por mim. Então, tipo, a reunião será com os representantes de classe. A reunião será com representantes de classe. Então, representantes, ele não tem essa marcação, né? Ele acaba sendo, de fato, um pouco mais genérico nesse sentido. Eles eram persistentes, simples. E se quisesse colocar um muito ali que eu esqueci também, daria o mesmo sentido para a frase. E aí eu trago uma frase que eu adoro, que é da Maria Luísa Caleiro, que eu até citei na live que eu fiz com a Raul meses atrás, que é um recado muito simples. A Maria Luísa Caleiro, ela é uma linguista muito fodida, assim, ela é muito boa no que ela faz, ela estuda muito essa questão do quanto a língua ela está muito ligada com o social, que é o que eu defendo e acredito muito, e ela fala para a gente o seguinte: as línguas não se limitam a ser um simples espelho do que nos devolve a realidade de nosso rosto. Como qualquer outro modelo idealizado, como qualquer outra invenção cultural, as línguas podem nos levar a moldar a nossa percepção do mundo, inclusive que nossa orientação se dê de uma determinada maneira. Então, ela já quebra, por exemplo, aquela ideia de que a língua ela não é opressiva, por exemplo, igual aquela situação que eu trouxe também na última aula, de que, de fato, não é a língua que exclui a pessoa, ou que agride, enfim, somos nós, mas nós que criamos a língua, né?
Então, a língua ela é também uma parte social muito grande, ela é a nossa comunicação, é a primeira coisa que a gente faz, sei lá, ao fazer qualquer coisa. Assim. Então, eu acordo, eu vou me comunicar comigo mesma, sabe? Eu estou andando na rua, eu vou me comunicar com os meus pensamentos, estou aqui conversando com vocês, eu estou usando a língua, né? Estou usando a comunicação. Então, a gente não pode acreditar de que essa língua ela não é um reflexo social, porque de fato é. Ela é e muito, né? E é por isso que a gente tem tido, ainda bem, muitas discussões sobre termos racistas, termos homofóbicos, termos machistas, enfim, transfóbicos. Tudo isso está enraizado na nossa língua porque ela, de fato, foi construída por homens que eram as pessoas que tinham a possibilidade de estudar e de estar Academia Brasileira de Letras, gente, se a gente parar para contar quantos homens tiveram e tem, quantas mulheres tiveram e tem, é gritante, assim. Hoje que a gente tem uma ou outra ali nomeada, mas geralmente é os caras, assim. Então, pode ser o cara mais descolado do mundo, vai ter uma reprodução, vai ter um caminho enviesado, assim. A gente não pode acreditar porque, putz, ele é muito descolado, ele é muito legal, ele, puta, é incrível. Não, assim como nós também, né? Nós mulheres também somos machistas em diversos momentos, e eu acho que muitas de nós, se não a grande esmagadora maioria, ainda está num processo de desconstrução, né? De realmente se entender e se respeitar, sem que a gente não precisa agredir o feminino de todas nós, ou a nossa condição quanto figura feminina na sociedade. Então, não dá para a gente separar a ideia de que língua e social não estão amplamente ligados, porque estão sim. E aí a gente... Querem falar algo sobre a linguagem aí, antes de eu já pular para a linguagem simples? Alguém tem algum ponto? Quer fazer alguma pergunta? Comentar alguma coisa? Senão a gente já parte para a linguagem simples. Aproveita que hoje a gente está tranquilo de tempo, a gente não está correndo. Hoje, como dizia algum grupo de pagode, que eu não sei qual que é, hoje a noite é nossa. Tranquilo? Então vamos lá. A plain language, ou a linguagem simples, que foi o que a gente viu um pouquinho na semana passada, é a mesma coisa, só um termo em inglês e um termo em português. E aí onde começou, né? Não é um negócio recente, começou na década de 40, em um movimento entre o Reino Unido e os Estados Unidos, né? Então, por isso que levou esse nome de plain language, realmente, que foi... começou lá e se expandiu muito, assim, que aí até esse movimento que foi que influenciou a questão da Unesco criar alguns padrões de nível de leitura para que as pessoas pudessem ser um pouco mais atendidas. Então, teve muito movimento, muita discussão, muitos intelectuais envolvidos nisso, para criar técnicas que ajudem, de fato, a gente a ser muito mais simples, né? E não simplista, que é bem diferente no que a gente faz. E o Brasil, né? O Brasil sempre meio atrasado assim no rolê. Na verdade, não o Brasil, mas a América Latina, na verdade. A discussão na América Latina começou por volta de 2010, assim, que eles começaram a trazer um pouco disso. E o porquê, né? Porque, na verdade, a linguagem simples, ela não começou. Hoje, a gente se apropria da linguagem simples em qualquer esfera que você estiver trabalhando, em qualquer meio. Mas a linguagem simples, ela nasceu, na verdade, para que as pessoas pudessem ter um pouco mais de noção dos seus direitos, dos seus deveres enquanto pessoas cidadãs, né? Porque é isso, tudo que é muito governamental, é tudo muito complexo e as pessoas não entendem, assim. Então, algumas coisas que vai desde o tipo, eu saiu uma sentença de um processo que eu fiz, eu não entendo, até estão me explicando como que funciona a biometria para votar nas próximas eleições, eu não entendo. Então, isso nasceu muito para que as pessoas pudessem, de fato, entender um pouco mais, porque era isso, a gente já tem toda uma questão do problema da educação, né, das pessoas já não serem tão informadas por questões educacionais e não por falta de interesse, e aí a gente tem toda essa complexidade que, na verdade, cria o quê? Um abismo enorme, né? Como se os direitos fossem realmente somente para pessoas muito, muito intelectuais, muito estudadas, quando, na verdade,
não é bem assim, né? Todos nós temos direitos e deveres, a gente precisa entender eles, independente se somos pessoas super alfabetizadas, mestres, doutores e doutoras, ou se você é uma pessoa que ainda está no ensino fundamental ou só estudou até o ensino fundamental. Então, a gente tem essa lei, que na verdade é um Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, que aí ela determina que o serviço público tem que oferecer conteúdos muito mais simples. A gente sabe que essa lei não funciona como a maioria das leis no Brasil, né? E aí, em 2020, teve a primeira política pública para tratar somente sobre o tema linguagem simples, que surge como um decreto que foi feito pela cidade de São Paulo, porque sim, temos muitos problemas aqui em São Paulo, mas apesar de não concordar com o governo em diversas questões, tem movimentos muito fortes com relação à inclusão, movimentos muito fortes com relação à acessibilidade, e de fato o prefeito, na época, que era o Bruno Covas, né, ele assinou esse decreto e tinha toda uma equipe, né, envolvida nisso, né? Então, é bem incrível, assim, depois vocês podem dar uma pesquisada no número da lei, do decreto, que vocês vão achar que está até explicado de forma muito simples, assim, para que serve, enfim, é bem inspirador, uma pena que isso não se expanda, né? Então, tipo, eles criam ali, tem algumas secretarias, alguns movimentos, mas isso, por exemplo, não chega numa escola, não chega nos postinhos de saúde, enfim, não chega aonde a gente precisa chegar. E aí eu trago alguns recortes, né, já que eles são tão bons, que aí tem o CEPLAG MG, aumenta a participação da rede de linguagem simples do Brasil. O objetivo é aproximar as pessoas e o setor público por meio da metodologia da linguagem simples. Então, tem alguns estados que, eles pegam muito fortemente, se eu não me engano, o estado do Recife, eu posso estar enganada, não, estado do Recife, ó. Se eu não me engano, a cidade de Recife tem um movimento muito forte e foi, acho que, precursor, assim, no Brasil. O problema da linguagem simples é que a gente tem muita informação cruzada, então a gente não consegue entender a história dela, assim, muito diretamente, justamente por conta do, tipo, da onde veio, enfim, mas aí eu vou pelo senso, eu procuro 5 coisas, 4 estão me dizendo isso, eu vou pela maioria. E aí a gente tem um outro recorte, que é o projeto obriga a ANEEL a publicar um relatório em linguagem simples sobre a evolução das tarifas. E aí a fonte é da Câmara dos Deputados. E essa, para mim, é a cereja do bolo. Assim, a cereja não, porque nem todo mundo gosta, é o brigadeiro em cima do bolo. Deputado quer obrigar juízes a usar linguagem coloquial em decisões, ou seja, a linguagem simples. Projeto do deputado Paulo Bengstons enfrenta resistência entre os operadores do direito. E aí alguém falou assim, é só assistir o TV Senado e a TV Câmara. Então, o que eles querem, né? Que aquele juridiquês vai para o espaço, e aí já tem um movimento muito forte contra esse juridiquês, né? Então, até mesmo pela evolução das pessoas ingressando no direito, tem design focado nisso, e ele quer que, tipo, os caras parem de ficar causando com relação a Vossa Excelência e nananã. E, E, além deles serem muito difíceis no que eles escrevem, serem muito densos, enfim, eles são extremamente prolixos, ou seja, eles dão muita volta. Eles dão muita volta, eles ficam 2, 3 parágrafos com 5, 6 linhas para te colocar a decisão lá no final. Então, isso é uma medida que, poucos ainda estão usando, principalmente nesse meio, por aquela questão que eu citei, de a galera achar que é bem elitizado falar todo popouso e que isso coloca eles como seres supremos, quando, na verdade, só são uns bobões que estão lá falando um monte de groselha e ninguém está entendendo, né? Gabriela está falando aqui no chat. Se trabalhei na Delegacia da Mulher uns anos atrás. Era enorme a quantidade de pessoas que vinham até mim explicar a sentença de algumas decisões. Sim, cara. É muito, é muito simples. Esses tempos. No meio do ano passado, eu tive um problema com uma clínica e aí eu contratei um advogado para me ajudar, assim. E aí ele falou: é só você ir acompanhando o processo por aqui e tal, mas eu vou te passando. E aí eu acompanhava, eu falava, cara, eu não tô entendendo nada, assim. Aí eu falava, Bruno, me ajuda, cara, porque
lendo aqui, parece que eu vou ser presa, assim, quando na verdade foram eles que causaram comigo. Então, te dá muita insegurança, né? Eu acho que é muito do que a gente falou quando a gente não, que a gente falou na semana passada sobre acessibilidade, né? Quando a gente não dá segurança na informação que a gente passa para a pessoa, o erro é nosso, mas a gente causa sentimentos na pessoa. Então, ela se sente inferior, ela se sente que ela não entende. É muito uma característica de pessoas mais velhas, ou seja, nossos pais falam, eu não sei mexer nisso, eu sou burro, enfim, quando na verdade é a complexidade de tudo aquilo que está sendo oferecido, né? Então, a linguagem simples, ela é uma medida muito acessível, assim, muito, e eu sei que acaba sendo um dos princípios, né, de conteúdo, de forma geral, de design, mas realmente a gente sabe que não acontece assim. E a linguagem simples precisa garantir uma estrutura organizada e com sentenças simples. Dessa forma, a informação se torna poder, e a informação é muito poder, né? Porque além das sentenças que a gente precisa colocar ali, e que tem até o Hemingway que eu deixei no link lá na semana passada, para a gente testar esses conteúdos e ver se essas sentenças estão boas ou não, a estrutura é muito importante, né? Então, um exemplo muito claro é de e-mail marketing, assim, é muito clássico, por exemplo, a gente usar dois parágrafos, um ou dois parágrafos, para falar groselha, e aí o que é importante para a pessoa vem lá no meio, sabe? Então, tipo, essa estrutura é muito importante, é básico, assim, eu não sei se vocês conhecem esse número, mas é um teste feito pelo Nielsen Group, que os 11 primeiros caracteres são os decisivos para a pessoa continuar ou não a ler o que você está escrevendo, ou se interessar ou não. Ou seja, 11 caracteres, cara, é menor que o meu nome inteiro, assim, tipo, Maria Cecília, pronto, já deu 11 caracteres. E aí a gente pega dois parágrafos para falar nada, tipo, uma informação que não é relevante para as pessoas. Então, são nesses momentos que a gente comprova realmente que o que a gente faz é ciência, sabe? Que a língua é uma ciência, que o conteúdo é uma ciência que tem como ser estudado. Beatriz, eu sei, quando a gente estiver na hora do case, eu pego o link e aí no final eu passo aqui para vocês. Tá em inglês, mas aí é só usar o Google Tradutor lá do Chrome, que ajuda bastante. E aí a linguagem simples ela tem uma mini jornada que é muito básica para que as pessoas absorvam a informação que a gente passa, né? Então, o primeiro é encontrar ou receber a informação que espera. Então, por exemplo, vocês tinham uma expectativa sobre o que ver, o que ouvir durante esse bootcamp. Agora, imagina se eu chego aqui e começo a ler sentenças de um juiz, sabe? Então, ou uso uma linguagem muito carregada, com palavras que vocês vão ter que raciocinar 2, 3 segundos para associar com o conteúdo. Então, é muito clássico. Acho que esse exemplo de aula é algo que todo mundo aqui já deve ter vivenciado, assim, sei lá, aula na faculdade, em qualquer curso, que é tão difícil de entender, ou seja, a linguagem é tão difícil que você fala, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu nunca vou aprender isso. Essa era total a minha percepção durante a faculdade, né? Quando as minhas aulas de antropologia, minha professora, infelizmente, ela era muito ruim, assim, ela de tão inteligente que ela achava que todo mundo seguia o mesmo raciocínio dela, ou seja, que todo mundo leu Karl Marx de trás para frente, quando a gente estava ali, cara, saindo de escola, chegando no primeiro ano da faculdade, falando do que você está falando, sabe? O que é Homem Sapiens? Tipo, ela não explicava, ela simplesmente citava ali e pronto. E aí a Alberta tá falando, o meio acadêmico é muito assim, então é nada acessível. Então, por isso que a gente fica muito maravilhado quando a gente acha uma aula que a gente entende, porque as pessoas estão usando as palavras no nosso dia a dia. Então, aí, de contraste, eu tinha uma outra professora de sociologia política que, ela sentava na janela, ela dava aula como se estivesse conversando com a gente numa mesa de bar, assim. E aí você, além de ter uma conexão maior, de se identificar, você entende de fato, porque imagina, você trabalha o dia inteiro, aí chega à noite você ainda tem que ficar ouvindo aquele monte de coisa, é bem complicado. Então, encontrar ou receber essa informação de forma simples é a primeira coisa que faz a pessoa absorver essa informação total, né?
E aí, depois que ela absorve, o cérebro trabalha para que ela compreenda essa informação que recebeu. E assim que ela compreendeu, ela consegue usar essa informação a favor dela. Ou seja, se eu conseguir cumprir essas três etapas aqui, vocês conseguiram chegar no conseguir usar essa informação, daqui para lá vocês vão começar a aplicar isso no dia a dia de vocês, nos trabalhos, na vida, enfim. Então, é uma jornada simples, mas que a gente pula etapas, sabe? Então, é meio doido, assim, mas a gente acaba pecando bastante ainda na linguagem simples. E se eu te contar que a linguagem simples fica ainda mais simples com recursos visuais? E sim, a linguagem simples, ela acaba usando recursos visuais para simplificar e organizar um pouco mais o pensamento, né? Só que aí a gente entra... Eu vou comentar esse ponto mais para frente, que aí vocês vão entender esse ponto um pouco mais polêmico dos recursos visuais. E aí eu trago um exemplo, que é uma carta, né, do Hospital da Lagoa, e aí eu vou ler para que todos que estão na aula possam entender o contexto. E aí o Hospital da Lagoa diz o seguinte: a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, CCIH, do Hospital da Lagoa, dá dicas para você, visitante, ajudar na recuperação dos pacientes e cuidar da sua saúde, prevenindo contra as doenças ou infecções hospitalares. Aí, o acúmulo de pessoas na enfermaria é prejudicial ao paciente, portanto, só serão permitidos 2 visitantes por vez para cada leito. Você recebeu autorização somente para visitar seu familiar ou seu amigo. Você não pode circular por outros quartos, seja qual for o motivo. Evite usar bijuterias, pulseiras, anéis, brincos, relógios nas mãos e nos braços quando for visitar o paciente internado. Lave sempre as mãos, principalmente ao entrar e sair do quarto do paciente. Não sente na cama do paciente, apenas o doente deverá usá-la. Os visitantes não devem se alimentar dentro das enfermarias e nem comer a comida do paciente. Todo o lixo das enfermarias deve ser jogado na lixeira, não jogue lixo pela janela. Evite acidentes com materiais perfuro-cortantes, agulhas e lâminas. Não pegue em caixas com esses resíduos ou entre nos postos de enfermagem. Em caso de sangue, fezes, urina, escarro ou vômito no chão, avise a equipe de saúde para a limpeza ser feita por um profissional treinado. Após utilizar o vaso sanitário, feche a tampa, acione a descarga e lave as mãos com água e sabão. Colabore para a recuperação do nosso paciente, seu parente ou amigo. A equipe da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital da Lagoa agradece. E aí, a Comunica Simples, que é uma agência muito focada... Acho que eu parei de compartilhar, né? Não? Não, tá aqui ainda. Ah, peraí. Meu monitor que sumiu, peraí. Eu desliguei ele sem querer, que antes ele voltou. Sorry, gente. Opa. Então, a Comunica Simples, que é uma agência um pouco mais focada, que produz alguns treinamentos e conteúdos para o próprio governo, ela simplesmente organizou isso, né? E de forma sem dar muitas voltas, usando alguns recursos visuais. Então, eles já começam com um título muito chamativo, que é Show Infecção Hospitalar, dicas para ajudar o paciente e proteger você. Aí tem uma imagem, né, uma ilustração de uma pessoa deitada na cama e 2 pessoas ao lado, e alguns tópicos. E aí, primeiro, o paciente só pode receber 2 visitas por vez, nunca sente na cama, não coma na enfermaria, não prove a comida do doente, é proibido circular entre outros quartos. Ou seja, toda aquela volta que estavam dando, eles já organizaram ali de forma mega acessível e que as pessoas vão conseguir ler de forma bem direta. Tire pulseiras, anéis e brincos. Aí tem uma ilustração das pessoas de uma mão sendo lavada com uma torneira. Lave as mãos ao entrar e sair do quarto. Se usar o banheiro de descarga com a tampa fechada. Lave as mãos com água e sabão. Aí o outro é evite acidentes com agulhas e lâminas. Não entre no posto de enfermagem. Aí é uma ilustração de uma pessoa fazendo uma limpeza no chão. Só um profissional pode limpar sangue, fezes, urina, escarro ou vômito do chão. Jogue lixo na lixeira, nunca pela janela. Ou seja, todo aquele documentão se tornou isso, assim. Então, além de ser muito mais chamativo, simplesmente não ficou dando voltas, assim. Tem um exemplo muito bom aqui, que deixa eu achar. Aqui, ó, em caso de sangue, fezes, urina, escarro ou vômito no chão, avisa a equipe de saúde de limpeza para ser feita por um profissional treinado. E eles simplesmente colocaram: só um profissional pode limpar sangue, fezes, urina, escarro ou vômito no chão.
Tipo, economizou um monte de caracteres, foi super direto ao ponto. E aí, um ponto bem interessante que é esse daqui, ó, evite acidentes com agulhas e lâminas. E aí, aqui no outro, tava assim: evite acidentes com materiais perfuro-cortantes, aí entre parênteses, agulhas e lâminas. Então, tudo bem que a galera acha que ser formal em ambiente corporativo, hospitalar, é o que vai passar uma sensação de seriedade, quando na verdade não, né? Vai passar é nada, porque se a informação para as pessoas não entendem, as pessoas vão continuar fazendo tudo isso. Então, esse é um exemplo muito legal. A Comunicação Simples tem alguns conteúdos, é, eles dão alguns treinamentos também. Um dia quero fazer para me aperfeiçoar mais, mas eles mostram como o visual também ajuda. Mas aí eu falo que os recursos visuais não podem, eles podem ajudar, mas não conte 100% com eles, né? Porque é o que a gente estava comentando um pouco na semana passada. Nem todas as pessoas podem depender dos recursos visuais, né? Então, uma pessoa cega, por exemplo, se você usar totalmente os recursos visuais, já não vai entender a mensagem, né? Mas aqui, só voltando para a gente entender, eles colocam ilustrações que separam meio que por tópicos, mas cada ilustração representa um grande título ali que vai ter algumas informações, mas as informações escritas ainda estão lá, né? Então, isso é bem benéfico para todo mundo, assim, mas ela ajuda a organizar. Até porque, no caso dessas ilustrações, em alguns casos, por exemplo, pessoas realmente analfabetas, elas não sabem ler nem escrever, então elas não vão conseguir se relacionar com o conteúdo. Então, muitas vezes, principalmente na pandemia, eu vi muitos passo a passo, né? Assim, ensinando como lavar as mãos para ser mais seguro e com ilustrações muito bem feitas, que ensinavam realmente sem depender de recursos de conteúdo, assim. Mas isso aí já é uma luta para pessoas ilustradoras, que no caso não somos nós, né? Mas a linguagem simples ela também ajuda a criar uma conexão um pouco maior quando se tem recursos visuais, mas não, a gente não pode depender totalmente deles. E a gente faz muito isso em fluxos de aplicativo, por exemplo, colocar alguns ícones, né? Então, sei lá, dinheirinho para falar de tipo saque, enfim, o cartãozinho para falar que é a fatura do seu cartão de crédito, enfim, trazendo um pouco mais para a minha realidade do dia a dia. E aí, vamos praticar um pouquinho? Vocês ficaram com alguma dúvida com relação à linguagem simples, né? De tipo, e aí ela se casa muito com o nosso conteúdo da semana passada, acho que na quinta passada, da linguagem simples abraçar muitas questões, né? Então, só relembrando um pouco aqui, eu posso até voltar para ficar um pouco mais, para quem não. Deixa eu parar de compartilhar aqui rapidinho, só para entrar lá um pouco no nosso nos méritos da linguagem simples que a gente falou. Só vou voltar porque vocês vão usar isso no case, tá? Pronto. Então, a gente tem aí as 4 nomenclaturas também, além do Plain Language, linguagem acessível, linguagem cidadã e a linguagem clara. Que é aí o principal, né, que é eliminar todos os elementos que deixem o texto difícil de compreender. E aí eu tenho alguns exemplos, que é o que nós mesmos falamos, né? Então, eu peguei esses exemplos de parte do pressuposto, ventura capital, vislumbrar, app, porventura, permeio, correlacionar, background, famigerado e early burning, que eram palavras que eu achei ou em posts do LinkedIn de pessoas de design e content designers e UX writers, e também em artigos do Medium, né? E aí eu trago a questão da alfabetização, que 758 milhões de adultos tinham dificuldade de alfabetização até 2015 e que as mulheres eram a maioria dessas pessoas. E aí a gente tem, além daquele dado dos 30% das pessoas que são analfabetas funcionais, se a gente for dar uma convertida nesse valor, para cada 10 pessoas, 7 são analfabetas. Então,
para cada 10 pessoas, 3 são analfabetas. Então, é muita coisa, sabe? Deixa eu abrir o bate-papo aqui que tava fechado. E aí não tem uma fórmula mágica, né? E aí eu vou entrar aqui na questão dos segredinhos, né? Que é dar preferência sobre os verbos de ação. Então, eu trouxe aqui o pagar e o pagamento, que a gente sempre deve evitar essas nominalizações. Então, pagar, por exemplo, seria uma forma ideal de usar o verbo se a gente quiser que a pessoa faça o pagamento de alguma coisa. Então, não é faça o seu pagamento, use só o pagar, porque isso vai ser muito mais simples para as pessoas entenderem. Assim como o agendar e o agendamento. Então, é muito além das nominalizações, é um pouco da gente achar que, que, ah, o, que as palavras não vão se confundir, né? E aí, o exemplo do agendar, ele é muito evidente. Por exemplo, você está lá num fluxo e aí eu coloco um botão escrito agendar. Ele é bem mais intuitivo, e eu não estou garantindo que ele vai ser 100% correto, mas ele é bem mais intuitivo de que clicando naquele botão do agendar, eu vou fazer o meu agendamento. Agora, se eu coloco um botão já direto do agendamento, pode dar a entender a mensagem e aí passar essa percepção de que o agendamento já existe, que se eu clicar lá, eu vou dar uma olhada nele, sabe? Então, são essas pegadinhas do uso do verbo que ajudou a gente a trazer um pouco mais da questão da linguagem simples. E a questão das frases afirmativas, isso é muito importante. Assim, as pessoas. Eu aprendi muito isso com uma diretora de criação, quando trabalhava com redação publicitária, e aí eu sempre ia para o lado do não, assim. E aí ela falava, cara, além de pegar muito mal, porque é um não, né? Uma palavra que as pessoas não gostam, né? Porque ela tá sempre remetendo, óbvio, ao negativo, mas o não faz as pessoas pensarem um pouco mais, né? Então, elas exigem um pouco mais de esforço cognitivo. As frases longas também exigem muito, e aí por isso que é tão importante, aí aquele exemplo que eu trouxe agora dos comunicados, tinha aqueles, estava separado por tópicos, mas eram tipo 2 linhas ali para falar uma coisa que em 5 palavras no outro exemplo eles estavam comunicando. Então aí que a gente vê o poder realmente pode ser que num uma ou duas sentenças, isso não tem o peso. Uma sentença enorme, isso vai fazer uma diferença igual, né? E usar as palavras do dia a dia, né? Não precisa ficar fazendo firula, fazendo gracinha, enfim, tentando parecer bonito, quando na verdade não é para ser bonito, é para ser simples, né? E o simples é bonito pra caramba. E aí o poder das frases afirmativas, foi o exemplo que eu trouxe também na semana passada, que é o João foi para a escola quase todos os dias, né? Então quase aqui não tá muito afirmativo para a gente, né? Então o João foi para a escola todos os dias, exceto 3 deles. Então aqui tá mais negativo ainda, né? Então a pessoa tem que fazer uma conta ali para entender que dia que o João foi para a escola. Então as frases afirmativas a gente consegue de fato trazer muita potência para o nosso conteúdo, né? E aí o poder de ir direto ao ponto, que é fechando agora você ganha 30% de desconto, fechando agora você ganha R$ 150 de desconto, que aí a gente também não faz a pessoa pensar. Deixa eu dar uma lida aqui no chat. A Roberta falou que tem uma dúvida sobre o uso de ícones e CTAs. Tenho visto isso, mas não sei se é o mais adequado. Você tem alguma indicação? Então, a questão de ícones em CTAs, eu não sei se. Não estou lembrando de nenhum exemplo, mas eu tenho visto, de fato, as pessoas usando muito ícone para meio que exemplificar. Se esse ícone tiver, por exemplo, um código por trás que vai explicar o que é o ícone, sem problema nenhum. Então, sei lá, cifrão. Vou dar um exemplo. Um ícone que estavam usando muito, por exemplo, é o de doação, né? Na pandemia, aí era aquelas 2 mãozinhas, uma sobre outra, e um dinheirinho, uma moedinha em cima, né? O desafio vai ser você explicar isso com 3 palavras para isso se tornar um código, né? Mas aí é que a gente começa a comprar umas brigas com designers, né? Primeiro porque geralmente esses ícones já estão estipulados em algum design system pensando em produtos digitais. E aí é isso, a galera do design ele vai pensar mais no visual, porque de fato a tela fica mais bonita, fica mais apresentável,
mas ela pode não ser acessível. E aí, a minha recomendação com relação a esses ícones é que eles não sejam essenciais para a informação das pessoas. E aí, se ele for um grande tópico, o que tiver escrito naquele tópico vai ter que casar com o que está escrito nesse ícone. E aí você pode tentar, de alguma forma, trazer esse código que é meio que uma descrição de imagem, né? Mas é uma briga que dá para comprar. Mas o ideal é realmente a gente não depender dele para que a mensagem seja passada para as pessoas. Não sei se foi respondida. Aí a Gabriela tá falando sempre, não se preocupe, eu me preocupo. Cara, eu odeio essa expressão, assim. Eu posso falar com todas as palavras, sem medo, que eu odeio a expressão não se preocupe. Porque é tipo, não se preocupe, você já está pressupondo que a pessoa está preocupada, ou seja, você já está pressupondo que você gerou um problema para a pessoa e você está falando para ela não se preocupar. E aí é muito o que eu falei dos signos na terça-feira, que é o mesmo exemplo de colocar o A entre parênteses para a gente expressar o feminino ali que está atendendo. Você falar não se preocupe, você já está dando a mensagem. Eu acho que o que as pessoas precisam talvez se atentar mais para quem está usando não se preocupe, enfim. Na cabeça de quem escreve, eu entendo os dois lados. Na cabeça de quem escreve, você quer dar um acalanto para a pessoa, você quer dar lá um carinhozinho e falar: olha, eu estou aqui com você, a minha empresa se preocupa um monte, a gente cuida de você. Eu sei que é essa mensagem que quer passar. Mas, para muitas pessoas, a mensagem que vai passar é: cara, já tem um problema aqui, porque estão falando para eu não me preocupar, sabe? Uma coisa é eu, sei lá, estou conversando com você na sala e aí toca o interfone e chegou o iFood. Eu falo: não se preocupa não, eu desço. Porque eu já estou indo resolver. Outra coisa é você simplesmente falar para a pessoa: não se preocupe, estamos trabalhando para resolver isso, tipo, sem dar uma solução prévia, porque geralmente é o que acontece. Então, não se preocupe também é muito você tem motivos para se preocupar, exatamente. É exatamente isso, menina. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escreve, porque os signos, os significados das palavras e dos contextos, das sentenças, eles estão muito presentes, assim, é muito parar para pensar assim, será que eu estou escrevendo alguma besteira? Aí a Sueli está falando, o que colocaria? Então, depende do contexto. Vamos pegar. Alguém tem um exemplo do não se preocupe aí? Tainara falando, a solução. Sei lá, fique tranquila, é a mesma coisa do não se preocupe. Então, sei lá, vamos colocar um exemplo hipotético. A minha internet caiu. Então, minha internet caiu, eu vou ficar 3 dias sem internet. E aí eu recebi um e-mail da Vivo, um SMS da NET, enfim, de quem eu pago a internet. E aí, em vez de falar assim, sua internet caiu, mas não se preocupe, estamos trabalhando para isso, é só você pegar e mandar assim, exato, aconteceu tal coisa e vamos te ajudar a resolver. Então, em vez de tipo assim, ó, caiu essa internet, mas não se preocupe, nossa equipe já está trabalhando para resolver isso. Beleza. Essa é a versão não se preocupe. Se vem sem o não se preocupe, eu colocaria dessa forma. A internet na sua região está indisponível. A gente vai trabalhar para resolver isso e te avisamos quando estiver tudo normalizado. Se a pessoa quiser se preocupar ou não, é um problema dela. Mas eu falei para ela não se preocupar, entendeu? Então, nem sempre o não se preocupe, ou qualquer outro exemplo que colocaram aqui, vai dar tudo certo. Fique tranquilo, enfim. Nem sempre isso vai acalmar as pessoas. Na maioria das vezes não, porque imagina, é uma estratégia de conteúdo que está todo mundo usando. Ou seja, imagina quantos fique tranquilo ou fique tranquila você está ouvindo ou lendo no seu dia a dia, né? Então, para mim, o fique tranquilo, e eu já conversei muito isso com os meus colegas de trabalho, fique tranquilo, ou não se preocupe, é igual emoji. As pessoas querem colocar porque acham que aquilo ali vai resolver o problema da pessoa, que ela vai ficar super em paz. Cara, caiu minha internet, eu vou ter que perder um monte de reunião, vou me ferrar depois. Você vai falar para eu ficar tranquilo, aí eu já dá vontade de esbravejar, assim, ser bem pistolona, assim. Então, muitas vezes o que a gente escreve, o fique tranquilo, para mim é um super gatilho para ansiedade, assim, por exemplo. Então, tem toda essa questão de entender um pouquinho disso.
O Paulo está falando calma. Calma tem o efeito contrário. Ah, tá. O Paulo está falando exemplo do que não usar. Não, calma, pelo amor de Deus. Deixa com a gente. Acho que é mais fácil. Eu sempre prefiro pelo lado incentivador, igual a Mina falou do deixa com a gente, do que de fato não se preocupe, sabe? Ou fala, não se preocupe, deixa com a gente. Não precisa citar. Então vamos voltar lá para o case, então. Deixa eu voltar aqui para a gente se encontrar. Estamos em quantos? 45? Acho que dá. Deixa eu fazer umas contas aqui, que eu sou de humanas. Eu fiz aqui rapidinho, se for 5 pessoas, que também é a mesma coisa. Se for para 5 pessoas, dá para fazer 8 salinhas. Se for 6 pessoas, dá para fazer 7. Se for 8 pessoas, dá para fazer 5. Tipo, de 8 a 9, dá para fazer 5. Eu acho que 5 é um bom número, assim, para. 5 pessoas por sala? Não, 5 grupos, 8 pessoas. Certo. Tá certo. Então tá, aí eu vou explicar, então, eu vou ler para vocês, mas eu tenho esse conteúdo escrito num Word também, aí eu vou passar o link para vocês poderem acessar e discutir durante o debate, enfim. E aí o cenário é o seguinte, a agência que você trabalha presta uma assessoria de comunicação para uma escola. Após uma longa discussão entre os docentes e os administradores, a escola tomou a decisão de trazer a linguagem inclusiva para o ensino de alunos e nas comunicações feitas para os pais. Essa decisão foi tomada para proporcionar mais igualdade, menos exclusão e colaborar com a formação social dos alunos. Vocês precisam comunicar aos pais sobre essa decisão e explicar os motivadores que levaram a isso. No briefing recebido pela agência, a escola comunicou que entre os pais dos alunos, 25% deles são analfabetos funcionais e 12 são idosos, provavelmente criando os netos. Ou seja, o que era só um problema de linguagem inclusiva também se tornou um problema de linguagem simples. E essa comunicação deve ser feita em 2 formatos. Primeiro, uma cartinha explicando, que vai ser anexada no caderno dos alunos, explicando tudo isso, e uma tela explicativa que será colocada no aplicativo da escola. A escola é chique, vocês são uma agência chique que fizeram um aplicativo para a escola poder se comunicar com os pais. E aí, onde você pode ilustrar isso? Onde vocês acharem melhor, assim, pode ser só o conteúdo no Word, pode ser no Miro, pode ser no Figma, pode ser no PowerPoint, onde você, pode ser até no papel, assim, se você conseguir tirar uma foto e mostrar para a gente depois. E aí, o que a gente vai fazer? Vocês são 7h38, vocês vão ter mais ou menos até umas 9h20 para fazer isso, porque é bem tranquilo, vai, é só uma cartinha, não precisa ser longa, né? Linguagem simples aí, já cantando para a gente. E a telinha também, só adaptando esse conteúdo um pouco mais. E aí, depois, a gente debate um pouquinho e vê quais soluções vocês encontraram. A ideia é que vocês exercitem isso em grupo, para que fique mais fixo na cabeça de vocês e veja também o racional de cada um. Fechou? E aí eu vou passando um pouquinho nas salas para a gente conversando e tudo mais. Beleza? Pode separar, então, pessoal, Ari, por favor. E aí eu já... Peraí, deixa eu só mandar, então, o link antes de parar a apresentação, para que eles possam pegar o conteúdo. Eu até mandei aqui no chat, mas acho que estava já programado, né? Ai, desculpa, não era para abduzir todo mundo agora. Vamos dar só mais 5 minutinhos para eles finalizarem, então uma galera já no processo final. A gente consegue voltar todo mundo rápido, assim, de uma vez? Uhum. Sim, sim. Estamos de volta. Vamos pegar, então, uns 5 minutinhos para cada grupo apresentar, aí a gente vai na ordem. Então, aqui o grupo 1 é Adriana, Furlan, Gabriela, Ieda, Lino e Paloma. Aí eu vou cronometrar aqui. Quem
Quem que vai aí compartilhar com a gente? Escolha um e manda bala. Vou compartilhar. Então, na verdade, a gente só conseguiu fazer a carta, a gente não conseguiu chegar na tela explicativa, com imagens e tudo mais. Sem problema, sem problema. A carta acho que era o mais principal. Aí você lê pra gente, por favor? É, claro, tem que ligar a câmera, né? Ai, Deus, não consigo voltar. Start vídeo. Escola para todo mundo. Você sabia que às vezes o jeito que a gente fala não inclui todo mundo? Quando ouvimos as palavras os alunos, normalmente pensamos em um grupo de meninos, mas ao trocar por estudantes, conseguimos imaginar uma turma mista e assim todo mundo se sente incluído. A partir de agora, para aproximar ainda mais nossa comunidade escolar, vamos usar a linguagem inclusiva em todas as aulas e atividades das turmas, e também nos recados enviados para você. Contamos com a sua ajuda para praticar essa ideia também na sua casa. Assinatura da escola. Que bonitinho, gente. Você estava lendo e eu estava aqui sorrindo, porque a forma como vocês começaram já explica muito, né? Então, foi uma estratégia de vocês não já chegar explicando os conceitos sobre linguagem inclusiva, mas o exemplo também ficou uma graça, assim. Eu imagino que tenha sido difícil, porque eu vi a dificuldade, né, de geralmente chegar no consenso, muitas ideias, muito raciocínio, mas eu adorei, estou apaixonada, adorei, parabéns para vocês mesmo de ter tido tanto tato, né, para que aí qual foi o grande desafio, além da linguagem inclusiva de explicar, é de falar com pessoas que não estão acostumadas com o termo, né? E também entrando em todo o mérito da linguagem simples. Parabéns mesmo, eu amei. Amei de verdade. Vocês querem comentar algo, compartilhar algo mais? Eu quero dizer que adorei, parabéns, equipe. Fiquem orgulhosos e orgulhosas. Foi muito bonito. Obrigada mesmo por compartilhar com a gente. E aí o grupo 2 é Ana Luísa, Carol, Giovana, Luísa, Natália, Natiele e Tainara. Eu vou compartilhar aqui. Cadê? Ai, gente, eu tenho um adesivo na câmera. Deixa eu tirar toda atrapalhada. Pera. Vocês estão me vendo? Não sei. Sim, Estamos. tá vendo? Tá, vou compartilhar a tela. Tá vendo a tela? Ainda não. Tá Ah, carregando. não, né? Estão. São várias pessoas aqui. Estão vendo a tela? Sim, sim. Tá, a gente conseguiu fazer os dois, mas também teve uma certa dificuldade aí, a gente reescreveu várias vezes. Vou ler primeiro o texto da carta, depois o texto da tela do app. O texto da carta. Pensando em uma comunicação que abrace todas as pessoas da nossa comunidade, nós, da escola Coralina, vamos começar a usar uma linguagem mais simples e inclusiva com as crianças nas salas de aula e nos comunicados para casa. Por que decidimos fazer isso agora? Queremos ajudar a criar um ambiente mais igual para que todas as pessoas se sintam acolhidas. Mas o que é linguagem inclusiva? É uma linguagem simples e que respeita as diferenças. Se tiver dúvidas sobre isso, pode nos procurar. Vamos adorar conversar com você. E aí o texto da tela do app, que tem um título Mensagem para você, e o texto: temos uma novidade e queremos que você faça parte disso. A partir de agora, você vai perceber uma mudança na nossa comunicação para criar um ambiente mais inclusivo e acolhedor. Para saber mais, é só ler a carta que enviamos pelo caderno. Vamos construir um mundo novo. Olha, eu tô achando que vocês todos já trabalharam em escola e não contaram, porque eu me transportei para a minha época de ensino de crianças e realmente, assim, o que mais está me deixando feliz é o tato
de trazer a mensagem como algo positivo, né? De fato, dar essa explicação. Eu adorei o fato de vocês terem colocado perguntas, né? Já voltando à responsabilidade para vocês mesmo e de esclarecer de forma tão tranquila, assim. Obrigada mesmo, eu adorei, gente. Tô em love pelo que vocês estão mostrando. Se vocês quiserem compartilhar Legal. mais alguma coisa, a gente Não parte. tem grupo, vocês querem falar mais alguma coisa? Acho que era isso. Adorei. Obrigada, lindamente. gente. Então, a gente vai para o grupo 3, que é a Cibele, Heloísa, Rafaela, Suzana, Avan e Emina. Não? Quem que vai falar de vocês aí do grupo 3? Eu posso falar? Deixa eu ligar minha câmera. Eu só não sei muito bem compartilhar aqui no Zoom a minha tela. Nossa, eu não tô sabendo nem voltar pro Zoom, porque, tipo, não tá voltando, tá uma miniatura aqui, sei lá o que aconteceu. O som é confuso, cara, eu também perco demais. Quando eu estiver na miniatura, vai ter uma setinha bem no cantinho inferior direito. Ah, Vai tá consegui, aqui, aí você vai obrigada. abrir. Imagina. Porque eu parei de compartilhar e ficou, tipo, na minha tela inicial. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz aqui? Isso. Você ainda está compartilhando com a gente, Luísa. Eu não sei se eu tenho que esperar a Luísa tirar para compartilhar a minha, né? Como que eu faço? Eu interrompi o compartilhamento. Você interrompeu? Pra gente ainda Você não ficar- consegue, acho que você Aqui, consegue tipo, derrubar, seu não? compartilhamento de tela. Ah, não. Eu pausei, desculpa, Agora gente. sim. Ai, cuidado com Ó, idosos são muitos por cento da população, viu? A partir dos 24 anos. Tá tranquilo. Obrigada. Obrigada. Gente, como que eu consigo compartilhar aqui no Zoom? Embaixo, aqui Aí no é share menu. screen, né? Isso. Tá bom. É que eu só uso muito Meets, então. Normal. Entendo bem. Então, nosso grupo a gente ficou pensando muito, com muito cuidado na hora de utilizar as palavras, porque a gente queria usar palavras que não fossem tão complicadas. Então, o que a gente pensou na mensagem seria: olá, pensando no melhor para nossas crianças, a partir de agora vamos usar uma linguagem mais simples em todos os nossos comunicados. Assim, a informação é entendida por todas as famílias. Queremos acolher a todos igualmente. Qualquer dúvida sobre o novo formato, nos avisem. O nosso desejo é construir uma comunicação junto de vocês. Contem com a gente. E aí, no aplicativo, a gente já estava meio sem tempo. E, né, preocupados assim com os termos e as palavras, daí a ideia foi: olá, queremos conversar com vocês de uma forma mais simples para que a comunicação de nossa escola acolha todas as famílias. Vamos construir isso juntos? Porque a gente também quis trabalhar essa ideia de construir isso junto das famílias e entender também um pouco o que eles esperam. Boa. Aí, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Querem E eu não liguei a comentar? câmera, perdão, gente. Não, Desculpa. sem problema. Sem Eu esqueci. problema. Não, sem problema. Alguém quer compartilhar alguma coisa do grupo com relação a isso? Não? Aqui, eu achei muito incrível vocês entrarem no mérito das famílias, para não citar pais, avós, enfim. O conceito de família é muito amplo, né? A gente já evoluiu do sentido de família, não é só laços sanguíneos, né? Eu simplesmente, sei lá, moro com pessoas que não são diretamente minha família, mas são minha família. E isso eu achei uma saída muito boa. Mas aí tem um ponto de atenção, que é o queremos acolher a todos igualmente. Então, aí a gente já está flexionando para o gênero masculino. E aí tem uma... Cadê o outro? Que é o vamos construir isso juntos também. Ah, sim. Uhum. Também, mas eu entendo da correria também, que vocês não tiveram tempo para fazer. Mas aí essa é uma pegadinha que eu caio muito, assim, de realmente da gente ir pelo todo, enfim.
Eu acho que uma das poucas exceções é o todo mundo, que aí as pessoas realmente se sentem englobadas nisso de forma geral. Mas eu gostei muito desse conceito de vocês, de trazer a família. Assim, eu achei uma saída, além de muito empática, muito bonitinha também, né? Muito, realmente, a gente... porque a questão dos pais, por exemplo, é algo que para mim me bate um pouco, né? Porque os pais ainda também é um conceito muito tipo, e aí, se você mora com a sua tia, se você, além dos avós, né? Eu citei só pais e avós ali já, meio que proposital, para ver o que é que dá, mas eu adorei essa saída de vocês, sim. Parabéns também, gente. Obrigada por Obrigada. compartilhar com a gente. Obrigada, Ceci. E foi muito bom porque a gente consegue perceber o quanto a gente fica viciado, né, em usar esses termos voltados para o masculino. Então, nossa, sempre agora pensar 2 vezes, toda vez. Muito obrigada. Sim. Sim, realmente a gente é muito viciado, né? Não tem como, mas é um exercício diário, assim. Por isso que o tema desse bootcamp se expande tanto para o nosso dia a dia também, né? Porque a gente precisa mudar a nossa visão do dia a dia para depois a gente começar a ter um pouco mais de facilidade para aplicar isso nos nossos trabalhos, né? Sim. E também para a gente ser pessoas melhores, né? Saber se comunicar de forma mais inclusiva também, que é importante. Na verdade, acho que é mais importante do que a gente saber fazer isso no nosso trabalho, né? Sim, obrigada. Obrigada, Rafa. E aí, o grupo 4 agora é a Bárbara, a Beatriz, Karina, o Paulo e a Renata. Acho que eu posso apresentar. Ih, como é que eu volto aqui pro Teams? Aqui, Teams, no Zoom. Estão conseguindo ver minha tela? Estamos. Sim. Ah, tá. Aqui tem uma barrinha aqui em cima. Beleza. A gente fez, então, aqui esse comunicado mais curtinho. A gente pensou em começar com o intuito principal da comunicação. Então, a gente colocou o título: Vamos simplificar nossa comunicação? Decidimos simplificar a maneira como nos comunicamos no ensino das turmas e com as famílias. Agora será mais fácil entender os avisos da escola e todas as pessoas serão incluídas nas nossas conversas. É mais um passo para nos aproximarmos de pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, interpretar textos complicados, além de promover uma formação mais humana para quem estuda com a gente. Então, aqui a gente colocou em negrito o que seria mais importante. A gente começou com o intuito inicial ali do texto, explicando o que a gente vai fazer, e aí uma explicaçãozinha sobre por que a gente está fazendo isso, qual que é o nosso intuito fazendo essa alteração na comunicação. E aí, para a tela, a gente teve um pouquinho de tempo, a gente fez mais rapidinho mesmo. Então, a gente só fez um texto bem curtinho. Se a gente tivesse um pouco mais de tempo, a gente teria colocado uma justificativa, mas a gente colocou: simplificamos a maneira de nos comunicarmos com as turmas e os responsáveis. Agora todo mundo vai entender melhor. Até os responsáveis a gente tinha colocado anteriormente, e aí a gente alterou ali para famílias, mas aí o texto da tela do aplicativo ficaria mais curtinho mesmo, mais como aviso. Boa. Sobe só um pouquinho. Isso, volta lá. Alguém do grupo quer comentar algo mais? Alguma dificuldade? Que eu vi que vocês... Todos os grupos tiveram, acho que muito pelo que a gente estava falando, da gente ser muito viciado, mas vocês querem compartilhar alguma coisa ou eu posso comentar? Não? Então, vamos lá. Eu achei uma sacada muito boa vocês não citarem, por exemplo, nomenclaturas, que aí seriam professores, pais, alunos, e isso dá um sentido de pertencimento, porque você para de classificar as pessoas e mostra que para uma coisa tão importante quanto linguagem inclusiva, linguagem simples, está todo mundo na mesma página, né? Então, tirar também as nomenclaturas é uma super estratégia, né? O que a gente estava vendo lá daquelas estratégias de coisas que a gente pode, de fato, substituir. Eu achei isso uma sacada muito boa de vocês. E com isso, além de parar com essa separação, também economiza muito conteúdo, né? Então, você fala ali, para todas as pessoas serão incluídas na nossa conversa. Então, isso é para os pais,
para alunas e alunos, para a própria escola, que também precisa aprender isso. Então, você dá esse sentido de horizontalidade mesmo. Isso é uma sacada muito boa, assim. Então, é também um pouco daquilo que eu estava falando, né? Da gente, talvez, reformular a forma como a gente fala, do que, de fato, ficar tentando apenas tirar a marcação de gênero e procurar adjetivos e pronomes diferentes, assim. Então, isso foi realmente muito legal da parte de vocês. E aí tem um ponto, deixa eu ver, cadê? Das turmas foi muito bom. Das turmas foi muito bom. A gente bateu a cabeça nisso. Das turmas foi muito bom. Até para a gente conversou para não usar o termo linguagem inclusiva, porque Aham. a gente até pensou ali no público, poderiam ser pais, e aí poderiam ver a palavra inclusiva, mas com uma visão não tão legal. Então a gente só falou, tipo, o objetivo da linguagem inclusiva, né? Incluir todas as pessoas, daí a gente nem utilizou esse termo. Boa. Aí desce ali, deixa eu ver o Se, outro, o de baixo. se a gente fala de inclusão, né, necessariamente. Cortou bastante para mim, para vocês também. Para mim também cortou. Eu não entendi o que o Paulo falou. Acho que ele travou, gente. Eu também acho. Quando ele se recupera aí, aqui tem um ponto, que é os responsáveis. Porque aí a gente entrou, se só tirar o os já resolveria. Que aí nos comunicamos com turmas e responsáveis. Aí a gente não dá o sentido da flexão de gênero. Então, a estratégia do artigo funciona muito também. Mas também esse não é um grande. Às vezes o artigo não é um grande problema, mas se a gente quiser zerar mesmo, essa seria uma saída. Uhum. É que, na verdade, esse textinho da tela a gente fez naqueles 5 minutos Correndo, né? Na emoção. Aí aqui, na emoção. antes de trocar para a família, a gente até tinha colocado com responsáveis, sem o artigo mesmo. Aí aqui a gente escreveu na pressa, assim, ficou ali com o artigo mesmo. Mas a gente conversou sobre isso, sim. Ótimo, adorei, gente. Obrigada por compartilhar com a gente. Obrigada. E aí, agora a gente vai para o último grupo. E aí, agora como é que eu faço para tirar aqui? Tem um botãozinho lá em cima que vai estar escrito. Isso. Nossa, minúsculo o botão. É muito, né? Mona Lisa, então, vai falar para gente. Já te elegeram aí. Que isso, eu nem vi isso. Você que eu tô falando ali, ó, faz teu nome. Unânime, Mona Lisa. Fora, galera, mulheres. Gente, que sacanagem. Ó, vamos ver se dá certo. Deu certo? Sim. Deu sim. A gente só deu tempo da gente fazer o comunicado que vai no caderno. Ele ficou: olá, agora a nossa comunicação vai ser mais simples para todo mundo. Escolhemos fazer isso para que as aulas, os comunicados e as conversas sejam entendidas e não deixem dúvidas. Se você tem alguma pergunta, fale com a gente. E acabou mesmo, porque não fizemos o aplicativo. Pera, eu tô um pouco confusa. Eu pulei algum grupo ou eu fui direto para o 5, ou eu tô doida? Não, tá certo, Ceci. Tá certo? Eu não esqueci nenhum grupo, né? Não, tá certinho. Beleza. Eu tava meio em pânico, falei, meu Deus, será que eu pulei algum grupo? Eu adoro que vocês já colocaram num caderninho. É para a gente imaginar essa folha sendo grudada no caderno. Mas eu gostei também que vocês tiraram as denominações, né? Então, tipo, não precisou nomear ninguém, falar, pais, professores e administradores, que aí eu coloquei ali bem para ver se vocês iam cair nessa, e que bom que ninguém caiu. Porque não precisa falar de, tipo, não foi uma decisão geral, uma decisão nossa, para que fique mais simples. Isso é uma saída muito boa, que a gente demora um pouco para perceber que a gente tem essa saída, mas que bom que vocês viram tão rapidamente, né? Até que esse exercício, o mais difícil não é escrever.
eu acho que o mais difícil é de pensar no que escrever, né? Então, você entender esses caminhos, ter uma mensagem principal para passar e entender esses caminhos na verdade, ficar confortável com isso depois, né? De olhar e falar assim, eu acho que está atendendo, né? Porque ainda bate uma insegurança, assim. Então, isso foi realmente muito bom. Adorei, assim, ouvir e ler ouvir um pouco vocês, né? Enquanto a gente estava ali conversando, enquanto eu passava nas salinhas, e ver que realmente as dificuldades são as mesmas, porque é algo que a gente não está acostumados a fazer, né? Então, é esse exercício diário, e é essa troca também de mais gente conversando e de pontos de vistas, e o entendimento de cada um, e também isso da gente mostrar esses cases mostra um pouco do caminho que foi, ou seja, soluções muito diferentes para a mesma coisa, algumas parecidas, mas nenhuma idêntica, né? Então, isso me deixou muito feliz, assim, ver de fato que deu certo, assim. Eu até pensei, os cases antes eles eram bem maiores, a Ari viu, e aí a galera ficava meio tipo, meu Deus, o que está acontecendo? E aí que foi que eu tive que fazer uma autoavaliação minha, de tipo, poxa, eu falo sobre assunto, eu já estou acostumada com isso, então, na minha cabeça, fazer isso em 20 minutos, e era muito maior, gente, era muito maior assim mesmo, porque tinha questões muito loucas, assim, não era só criar um comunicado para a escola, não. E eu falava, nossa, isso aqui tá tranquilo para fazer em 40 minutos. Mas é tranquilo para mim, e daqui um tempo, alguns meses, vai ser super tranquilo para vocês também, sabe? Ainda errando, ainda acertando, mas eu tive que fazer essa avaliação e falar, beleza, eu acho que a gente tem que começar com o básico, porque é isso que vai fazer a gente raciocinar, a ultrapassar outras barreiras, assim, mas a ideia inicial nem era ter um case nessa turma, era só mais teoria, mas eu falei, eu acho que a linguagem, inclusive, é onde fica ali, a linguagem simples também é o que fica um pouco mais na dúvida da galera, assim, parabéns para todos vocês, assim, e eu estou muito feliz de toda essa troca, assim, não foi todo mundo que conseguiu participar, mas acho que as pessoas também vão conseguir absorver isso de alguma forma, se alguém quiser comentar alguma coisa, alguma dificuldade maior que teve, para ver se alguém se identifica, fica à vontade também. A gente tem ainda alguns minutinhos para ter essa troca. Se alguém quiser comentar, é só falar. Tá falando ali no chat, eu vou falar. Mas... falando. Eu vou abrir a câmera de novo, só que eu tô no quarto e queimou a lâmpada, então eu tô um pouco no escuro aqui, tá, gente? Alguma pessoa do meu grupo comentou, e assim, não interessa quem, só quero dar um exemplo, que na empresa que trabalha é difícil de aplicar linguagem inclusiva, de defender a acessibilidade. E aí eu queria que você desse dicas para essa pessoa de como puxar essa conversa. Uma coisa que eu falei foi, leva esses dados que a gente viu aqui, eu mesma levei, né, na minha empresa, prints de tela. Falei, gente, aqui, entendeu? Eu sempre defendi, por exemplo, a gente evitar o uso de inglês. E aí eu levei aqueles dados lá de 5% das pessoas falam inglês, só 1% das pessoas são fluentes, enfim. E é isso. Queria que você deixasse dicas aí para como defender a acessibilidade e inclusão do dia a dia do trabalho. Sim. Inclusive, isso é um pouco do que eu vou falar no X-Writing Day, que vai vir aí, para quem que eu for me inscrevi. Para quem quiser, já fazendo um merchan, mas é um pouco disso, assim, dessa cultura de acessibilidade e de inclusão. Mas, assim, dando um spoiler, né, já que vocês estão aqui na exclusiva, é realmente muito difícil, depende muito da empresa. Aí eu penso, assim, num cronograma de cabeça minha, assim, das empresas que eu passei. Então, sei lá, 3 anos atrás já estava em empresas um pouco mais tradicionais, quadradas, que era muito difícil. Hoje estou numa empresa que está muito conectada com isso, mas cada lugar tem seu desafio. Eu acho que esse caminho que você indicou dos dados e tudo mais é onde você coloca a pulguinha atrás da orelha da pessoa e faz ela começar a se tocar. E aí, eu acho que nem tudo a gente tem que declarar o que a gente está fazendo. Então, por exemplo, se você está criando esse conteúdo, você tiraria a marcação de gênero, ninguém reparou, que vai, sabe? Que vai na fé. Sim. Se você está tendo um problema, se não está ferindo nenhuma diretriz de negócio e tudo mais,
Porque quando a gente, de fato, está declarando, e aí, em alguns lugares, por exemplo, no Nubank, é um super plus você chegar e mostrar um fluxo para alguém e falar: olha, aqui eu fiz um fluxo sem a marcação de gênero, a galera vai falar: nossa, incrível, mas tem lugares que eu já ouvi coisas do tipo: não, eu acho que a gente não tem que fazer isso agora porque não é o momento. E aí eu perguntava: por que que não é o momento? Ah, porque esse não é o foco. Eu falei: tá, mas beleza, o foco continua sendo lá, mas eu posso fazer o caminho do foco sem marcar o gênero? Então, tem uma galera que implica por nada, assim, e é muito um dia de cada vez, assim, sabe? São as pequenas coisas e as pessoas aliadas, assim. Isso, para mim, é o mais essencial, de fato. E algo que ajuda muito também é você mostrar que você tem um pouco de propriedade sobre o assunto, né? E não só que você está opinando. Então, por exemplo, quando nas empresas que eu tinha um pouco mais de dificuldade, eu marcava talks, alguma conversa, algum tipo de palestra de 1 hora, 40 minutos, se a empresa tiver essa abertura, se não tiver, tenta criar, porque quando você traz esses números, o maior impacto desse bootcamp é realmente esses números, né? Que a gente, sim, a gente absorve a WCG, mas quando a gente vê ali 30% da população não vai entender direito o que a gente vai escrever, isso começa a impactar as pessoas. E aí, ali você já começa, além de plantar sementinha, né, do bem, você vai achar pessoas que se identificam com o assunto e tudo mais. Então, eu acho que costurando essas parcerias, trazendo esses dados é um bom caminho, mas as dificuldades sempre vão existir. Mas se for pro lado de acessibilidade, é dar a carteirada de que isso pode tomar uma multa, assim, porque aí a galera acorda, sabe? Então, isso ajuda bastante, assim. Então, em alguns momentos a gente tem que ser um pouco mais emocional e inspirar as pessoas, em outros momentos a gente tem que ser um pouco mais dura. Falar, olha, beleza, você não quer fazer isso, então pode ser que denunciem a gente, seja qual for o órgão então, sei lá, no meu caso é o Bacen, vai lá, faz a denúncia do Bacen, e aí isso daí você vai assumir a culpa quando vier, né? Então, são multas muito altas, assim, dependendo do nível de coisa que a gente não faz, é coisas que a gente está falando, assim, de milhões, assim, e isso empresa nenhuma quer, assim, porque fere, né? É lei, fere o direito das pessoas. Então, nem sempre, e eu acho que as pessoas não acordam mais porque as pessoas não denunciam mais, assim, porque se denunciassem ia estar todo mundo, assim, toda empresa fodida, assim, a 100% das empresas ia estar ferrada, porque todo mundo comete erros mesmo, porque não tem nada regulamentando e fiscalizando, né? Acho que esse é um bom caminho. Ah, eu posso fazer só mais uma pergunta e eu me retiro Claro. daqui para quem quiser perguntar mais alguma coisa. Eu acho que eu comentei em alguma aula sobre a dificuldade que eu vejo em conciliar SEO e UX Writing, né? Que às vezes, nossa, eu quero me matar quando me chamam no time lá de blog, de site. Eu falo, nossa, porque aí o pessoal fala, tem que ranquear, então o conteúdo tem que estar extenso. E aí eu falo, não, mas o conteúdo tem que estar simples, tem que estar mais curto. E aí fica essa guerra, assim, tipo, como resolver isso, assim? Olha, eu vou te falar que não é muito a praia que eu já estive em algum momento, assim, porque eu tive passagens de SEO, mas eu acho que tem que achar algum consenso. Mas o content design, o website, ele conflita muito com qualquer outra coisa, assim, porque a visão de marketing é uma coisa, a visão de comunicação é outra, e aí eu acho que tem que, talvez seria porque aí tem muito conteúdo que é gerado somente para ranquear, né? E aí eu acho que tem que ser um conceito. Beleza, você vai fazer esse conteúdo para ranquear, o próximo a gente parecido ou criar 2 versões para ver se tenta dar uma melhorada nisso, mas é um embate muito difícil e é por isso que as empresas estão cada vez mais trazendo pessoas de marketing para dentro de produto, para que tenha esse meio de campo um pouco mais organizado, assim. E aí eu acho que se não der, é o que eu falo que é subir para as cabeças, assim, jogar lá para cima, para a galera que manda mesmo e falar o que é melhor para a gente. É o ranqueamento no Google, é que as pessoas entendam o nosso conteúdo. Se for um conteúdo de conversão, por exemplo, já vai estar perdendo as pessoas, né? Então acho que é meio que entender qual que é a estratégia por trás do conteúdo para tentar priorizar a acessibilidade, a inclusão ou o SEO. A Ana Luísa até deixou um artigo aí para depois a gente ler sobre isso. Olha, eu não tinha visto. Aí ela falou também que outra coisa que dá para falar é que um dos critérios atuais de ranqueamento do Google é a experiência do usuário. Exatamente.
Exatamente. É porque a experiência, ela ainda é um pouco abandonada com relação à navegação web, né? Hoje, por conta do mobile, do aumento de celulares, assim, que a maioria dos brasileiros realmente tem, a gente tem mais celulares do que brasileiros, na verdade, no Brasil hoje, a experiência mobile web acaba ficando um pouco abandonada. Tem muito site não responsivo, enfim, e aí isso eu acho que começou a valer, acho que começa a valer agora em maio, né, essa questão ou em março, não lembro, do Google, mas ia pegar geral, assim, então esse também é um bom argumento, assim. Legal. Ah, é isso. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou comentar, então. Geralmente as pessoas tímidas, elas querem falar as coisas, mas aí elas deixam as outras falarem, né? Então, como ninguém Sim, tá falando, eu vou ter que falar. Onde eu trabalho hoje, a gente tem defendido muito, assim, a parte de acessibilidade, linguagem simples, mas a gente sente uma barreira com o marketing. Até por, sei lá, eu vou expor aqui, né? Mas, tipo, usa muito termos como aprovado do rolê, chame o amigo. E a gente tenta mudar isso da forma que você deu os exemplos aqui. Tipo, chame a galera, né? Chame as pessoas, a galera aprovada. E aí eu fiquei na dúvida se isso é algo muito pontual da empresa que eu estou, ou se você acha que em outras empresas também acontece isso, assim. acontece muito. Bom. Acontece muito, acontece muito, acontece no Nubank, assim, também, sabe? Que as pessoas têm essa ideia de que empresas muito evoluídas, ou que geralmente unicórnios, né? Unicórnios, startups, enfim, acontece muito, assim, muito mesmo. E aí, não, e aí a dica que eu dou, não, pode concluir, que aí eu falo de forma geral, assim. Não, eu ia perguntar isso mesmo, se você tinha dica de como levar isso, assim, né? Porque eu sei que tem esse negócio da marca e tal, mas, putz, não dá para fazer isso de outro jeito, assim? Dá, sempre dá. O problema do marketing, e aí eu espero que esse quadro mude, o problema do marketing é ele ser predominantemente pessoas brancas, cis e héteros. E aí isso reflete muito. A falta de diversidade, ela é um reflexo dessas dificuldades que a gente tem, né? E aí, quando eu tenho esse tipo de dificuldade, se eu não posso com eles, porque geralmente eu sou a minoria, eu me junto a eles. E aí eu tento dar meio que uma duplada com os times de marketing, de alguma forma. Isso eu fiz muito quando eu trabalhava em agência com redação publicitária. Então, era muito difícil você ter que atender cliente e levar essa questão. E aí, por mais que a pessoa não tenha algum recorte social, ela conhece alguém, ela gosta de alguém. E aí é pegar no calo mesmo, sabe? Aquele exercício que eu fiz com vocês de tipo, levante um dedo se você já se relacionou com uma pessoa preta, coisas do tipo. E aí eu acho que entrar um pouco na posição de ensinar, e aí é paciência mesmo, que é chato pra caramba, ajuda um pouco o nosso trabalho, assim, eu penso que é um investimento para ter menos dor de cabeça lá na frente, sabe? Então, isso de ter conversa, de mostrar alguns dados, ou até mesmo vocês conseguirem testar, isso é ótimo, o teste, ele ajuda muito nisso, pesquisa, sei que nem sempre a gente tem grana para isso, oportunidade, mas às vezes um teste é muito simples, né? Um teste AB, sabe? É algo mais simples de fazer e não leva tanta grana assim. Então, é tentar se juntar um pouco mais com essas pessoas e entender o propósito da marca, né? Para marcas mais quadradas, isso é bem difícil. Isso é bem difícil. Então, eu já trabalhei, por exemplo, com uma marca de pneus, a Goodyear. E aí os caras queriam ficar falando caminhoneiro o tempo todo, assim. E até que, tipo, eles estavam procurando pessoas influencers e acharam uma influencer caminhoneira. A mulher bombava, assim, e os machos, tudo seguia ela, né? Então eu falei, olha só, a mulher não vai se sentir representada, enfim. Aí até que você vai para um lado onde você não precisa mais citar, igual as denominações que a gente estava mostrando. E aí quando você começa tipo, testar uma coisa ou outra, meio que na surdina, sem contar para as pessoas que estão fazendo isso, fala, cara, olha o efeito, a interação foi a mesma, tipo, nas redes sociais, a interação foi a mesma.
ou a conversão foi muito a mesma, muito parecida. Então, às vezes, ir bem na calminha e no sigilo também ajuda, sabe? As pessoas falam, olha só, você nem viu que não falei caminhoneiro aqui, sabe? Então, talvez se juntar um pouco mais, tentar entrar nessa posição de educar, é chato, mas às vezes a gente tem que tomar isso pra gente. Boa, obrigada. Imagina, alguém mais quer ou podemos finalizar, já que passam 4 minutinhos? Se alguém quiser comentar, por favor, gente, fica à vontade. Não? Gente, então eu vou. Eu vou de novo, então. Você vai, Fica? Então vai. Não, pode, por favor. Porque eu estava olhando aqui o material que eu estava anotando e eu achei uma dúvida que eu fiquei bem no começo e que, inclusive, lá na empresa eu fiquei, putz, ela falou disso e eu fiquei na dúvida. Teve uma hora que você teve uma fala falando que classificar, perguntar sobre deficiência de uma pessoa em um cadastro, em alguma coisa assim, tem algumas limitações, tem alguns problemas nisso. Eu acho que eu não sei se eu me perdi um pouco no que você estava falando, assim, e aí eu não sei quais foram essas problemáticas, assim, que você levantou. LGPD. A gente nem sempre pode perguntar tudo para as pessoas, assim, a não ser que elas queiram, a não ser que, sei lá, você vai fazer um evento e aí você está criando um formulário para compra de ingresso. E aí a pessoa precisa sinalizar, por exemplo, que ela vai precisar de uma entrada especial para que ela possa cortar a fila, por exemplo. Então, a LGPD, ela nos impede de fazer algumas perguntas. Eu não domino a LGPD, é um assunto que eu preciso estudar mais ainda, mas eu sei que algumas perguntas a gente não pode fazer, mas se a pessoa... E aí é importante a gente, talvez, dar uma opção se ela quiser sinalizar, por exemplo, né? Então, tipo, para algum tipo de atendimento, enfim, um cartão de crédito em braille, tem muitas coisas que a gente precisa atender, mas a pessoa precisa, de fato, sinalizar, mas a gente não pode perguntar também o tipo de deficiência, tem essas limitações, assim, de LGPD mesmo. E o que você vai fazer com essas informações, se você pedir, em algum momento ela passar, você tem que deixar muito claro o que você vai fazer com essas informações. Beleza. Eu só perguntei porque eu vou dar um exemplo para, enfim, elucidar isso. A gente queria levar os dados de clientes reais para uma reunião, né? Para dizer, olha, a gente tem esses perfis de clientes aqui, a gente precisa fazer algumas alterações, algumas mudanças. Por isso que a gente pensou, putz, como que a gente poderia perguntar isso, se a gente poderia perguntar, né? Exato. Mas, eu também já quis esses dados e fiquei com vontade apenas. Gente, muito obrigada, assim, de verdade, não só por hoje, mas por toda a companhia, por toda a troca nesses 4 dias, nessas 2 semanas, por todo o apoio ao meu trabalho, porque isso é apoiar o meu trabalho também, por acreditarem nesse formato de bootcamp, por investirem o tempo de vocês, o dinheiro de vocês, que é algo tão precioso para a gente, né? A nossa luta diária para conquistar o nosso dinheiro. Obrigada de verdade. Espero ter correspondido pelo menos um pouco da expectativa de vocês com relação ao conteúdo, à didática, enfim, e que essa troca também de vocês agora no finalzinho, enquanto grupo, crie mais conexões, mais networking, para que vocês possam continuar expandindo. E meu canal está sempre aberto. Me chamem no LinkedIn, no Instagram. Vamos continuar se apoiando enquanto mulheres, continuar se apoiando enquanto pessoas que lidam com conteúdo que a gente sabe a nossa luta diária, e eu só tenho gratidão, assim, por vocês. Vou lembrar muito, muito, muito dessa turma sempre, que foi muito especial para mim. A gente bombou aí com essa ação do Dia das Mulheres, acho que foi muito significativo para todos nós, mas para mim foi um marco, assim, na minha carreira, que já teve tantos momentos bons e isso conseguiu superar tantos outros, assim. Então, obrigada de verdade, gente. Se cuidem por aí, me chamem sempre que quiserem e deem o feedback também quando a Raul enviar para vocês, para a gente poder estar sempre melhorando. Obrigada, Ari, pela companhia de novo nesses 4 dias. Se cuidem, usem máscaras, mesmo Dória falando para não usar, usem quando vocês quiserem. Então, se cuidem, gente. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Muito obrigada de verdade pela participação de todo mundo. Vou mandar um recadinho lá no nosso grupo do WhatsApp, e é isso que a Ceci disse, tipo, quem tiver um tempinho para responder depois da nossa pesquisa, a gente agradece de coração. Mas é isso, obrigada, Ceci, obrigada a todo mundo, boa noite, bom descanso, e a gente se vê na próxima, galera.